Olá pessoal, good morning, como é que vai vocês? Bom dia, né? Nossa lição de hoje está na página 172 do livro do professor. Mas antes de começar a lição, eu queria deixar um aviso a vocês. Olha só, a escola me ligou, entrou em contato comigo sobre as questões das páginas, né? Que eu sempre menciono. Página 100, aqui mesmo, 172, as páginas do meu livro. A página que eu menciono é a página do livro do professor. A página do livro do aluno é outra página, certo? Eu não tenho em mãos o livro do aluno. O que foi que eu acordei com a coordenação lá da escola? De eu pegar o livro do aluno para poder dar a aula referente à página do aluno. Por quê? Porque a página do livro do aluno é diferente da nossa, certo? Isso acontece, isso é normal acontecer. O que vocês precisam fazer é um trabalho a mais, mas procurar a lição no livro, no livro e na disciplina de inglês. Aí vocês vão achar. E sempre vai ser uma sequência, tá? Sempre vai ser uma sequência. O assunto, eu nunca pulo assunto, certo? Pode ser que aconteça? Pode, mas eu deixo para casa, eu falo. Mas geralmente eu não pulo assunto, eu vou dando a sequência do assunto. O que é que eu faço? A minha didática é a seguinte. Quando é um assunto novo, eu faço os slides, ou pelo livro mesmo, explico o contexto do assunto. Depois, aí eu faço exercícios. Porque se eu fizer o exercício diretamente, explicando o contexto, vai ser muita informação. E aí essas gama de informação pode prejudicar o entendimento do aluno. Então, primeiro eu faço a informação para o aluno, do contexto, depois eu faço o exercício para fixar a ideia do contexto e do texto e do assunto que vai estudar, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, mas vamos lá começar. Veja só, dando continuidade, na página 172 do livro do professor, na questão 4, tem dizendo assim, ó, write the sentence according to the example, ou seja, você vai escrever a sentença de acordo com o exemplo. Qual é o exemplo aí? Ó, o livro traz o seguinte, eu preciso explicar, até porque o livro do professor já tem resposta, né? E aí, do aluno não tem resposta. Então, você se você não entender o contexto e o texto, né? E qual é o assunto que está se tratando aqui, não tem como fazer a resposta. A não ser que você já saiba inglês, claro. O que é que ele está tratando aqui? Está tratando de short answer, que é resposta curta. Quando alguém pergunta a você, isso acontece no português. Você fez a tarefa? Eu fiz. Ou senão, sim. Isso são respostas curtas. No inglês, na língua inglesa, também existe isso. É chamado de short answer, que é resposta curta, ok? Aí uma menina faz a pergunta aí na primeira figurinha. Localize isso aí no seu livro, na disciplina de inglês, e veja-se, quarta questão. Veja só. Do you have many friends? Yes, I do. O menino responde, sim, eu tenho. Você tem muitos amigos? Aí o menino responde, sim, eu tenho. Ok. Ele respondeu, tem duas coisas aí. Ele respondeu na afirmativa e na questão positiva, dizer sim, certo? Então, é afirmativa e na positiva. Positiva porque é sim, e afirmativa porque ele está afirmando que tem algo, ok? Veja a resposta que tem no livro do professor no segundo. O menino pergunta, does she have a doll? Ela está se referindo a outra pessoa. Ela tem uma boneca? Aí o menino responde, no, she doesn't. Olha só, no primeiro quadradinho, a menina usou o verbo do para perguntar, que é o verbo auxiliar. Esse verbo serve para fazer perguntas em inglês. Veja que o verbo principal do primeiro quadradinho é o verbo have, o verbo ter. Você tem muitos amigos? Do you have? Você tem. Para eu fazer perguntas, para que nós possamos fazer perguntas em inglês,
Geralmente a gente usa o verbo do ou does, né? Que é o verbo auxiliar, certo? Claro, se for o verbo to be é outra coisa. Aí eu não posso parar para estar explicando aqui o verbo to be agora, tá certo? Mas eu quero explicar o que está aqui. O verbo do é o verbo auxiliar. Só que ele é conjugado assim, ó. I do, you do. Quando chega no he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, ele vira does. D-O-S. É a pergunta aqui que o menino faz. É o verbo auxiliar na pergunta que o menino faz no segunda imagem, no primeiro balãozinho da segunda imagem. Por que ele faz isso? Porque veja qual é o pronome aí. She. Então, ó, does, she. Quando chega em she, he, she, it, é does. E quando vai para o plural, vira do de novo. Então, ó, I do, you do. He, she, it, does. We do, they do. Ok? Só que aqui, ó, quando o menino fez a pergunta, ele respondeu, o outro rapazinho respondeu na negativa. Na negativa. Então, como ele respondeu na negativa, qual é a negativa de does? Doesn't. Does não é esse verbo auxiliar que está aí no primeiro balãozinho. Does she have a doll? Does. A negativa desse does é doesn't, que é nada mais do que does not. É a contração, a junção, a união. Does not. Doesn't. Aí ele diz, no, she doesn't. Não, ela não tem. E se o primeiro, na primeira imagem, o rapaz respondesse na negativa, como é que ficaria? No, I don't. Qual é a negativa de do? Don't. Que é a mesma coisa de do not. É só juntar, só unir, só contrair. Aí fica don't. Ok? Se ele respondesse no, I don't, ele poderia ter respondido. Ele está respondendo na negativa. Ok? Veja aqui na terceira imagem, o menino pergunta, do they have a video game? Eles têm um videogame? Veja que o verbo do voltou ao normal, né? Porque o pronome é they, eles. Eu disse a você, repito, só no he, she, it que usa does, ok? E só no he, she, it que usa doesn't na negativa, certo? Ok? No I, you, we, they, nós usamos do para afirmativa e don't para negativa, ok? E ele respondeu na afirmativa e na positiva. Yes, they do. Yes, they do. Ok? Sim, eles têm. Ok? Quinta questão. A quinta questão é uma resposta pessoal. Mas vamos ver o que ela pergunta. What do you have? Ask your friends. O que você tem? Pergunta aos seus amigos. Tá vendo? São 3 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. 3 linhas e 4 colunas. Nessas 3 linhas, onde tem name, embaixo do name, você vai colocar o nome de 3 coleguinhas. E nessas 3 linhas, embaixo de objects, só quais são os objetos que ele tem, certo? Quais são os substantivos ou os brinquedos que ele tem. Vamos dizer assim, o brinquedo que ele tem, você vai colocar aí o que é que eles têm. Um exemplo. Na primeira linha, debaixo do nome name, no primeiro quadradinho, debaixo do nome name, eu colocaria o exemplo Maria. Aí eu vou para a primeira linha debaixo do nome object. Aqui, ó. Aí colocaria doll, boneca. Aí colocaria na outra linha. Dava sequência, né? Hula hop, bambolê. Spinning top, peão. E aí vai. Aí você vai colocar o nome de 3 coleguinhas e objetos para ele. Resposta pessoal. Então você vai criar a sua resposta. Eu dou só a dica, tá certo? Sexta questão. A sexta questão diz assim, ó. Read the text and answer the questions. Você vai ter que ler o texto para responder as questões. Vamos ler o texto? Lê o texto comigo, acompanha aí. This is Samantha. She has 5 blue balls and 4 yellow and blue dolls. Samantha has 2 friends, Gloria and Ralph. Ralph has a beautiful bicycle and 3 blue robots, and Gloria has 2 brown teddy bears.
one green hula hoop and a beautiful spinning top. Calma, vamos traduzir. Esta é Samantha. Ela tem 5 bolas azuis e 4 amarelas e uma boneca azul. Samantha tem 2 amigos que se chamam Glória e Ralph. Ralph tem uma bicicleta bonita e 3 robôs azul. E Glória tem 2 ursinhos de pelúcia e um bambolê cinza e um peão bonito. Ok? Aí letra A. Circle the shield with more toys. Mark the shield with a bicycle and underline the shield with teddy bears. Olha aí. Circule a criança com mais brinquedos. Marque um X na criança, o nome da criança, né? Com que tem uma bicicleta ou com a bicicleta. E sublinhe, underline, sublinhar a criança com o ursinho de pelúcia. Olha aí. Samantha é o que tem mais brinquedo. Você vai circular. Vai fazer um X no nome Ralph. E vai sublinhar Glória. Tá certo? Tá bom? Agora, letra B, nós vamos colorir. Separa aí as cores para colorir. De acordo com o texto. Color the object according to the text. Você vai colorir os objetos de acordo com o texto. Vamos lá. Hula hoop, que é o bambolê. Pintado de que cor? Que cor está no texto? Green hula hoop. Verde. Você vai pintar o bambolê de verde. Teddy bears. Pintado de que cor? Olha aí, vamos lá. Brown teddy bears. Marrom. Marrom. Pintado de marrom. Robot. Ó, robots. Está no plural, né? São 3 robôs. Que cor eu vou pintar? Olha aí, ó. O Ralph tem um robô, né? Tem robô? Ele tem 3 robôs azul. Então você vai pintar de blue, que é azul. Ok? Pronto, aqui é só para pintar, tá certo? Hula hoop de verde, que é o bambolê. Teddy bears, que é o urso de marrom. Robots de blue, que é azul. Ok? Vamos para outra. Opa. Na próxima página, 173, no livro do professor, você vai procurar essa imagem no seu livro. Que tem dizendo assim: What are you wearing? What are you wearing? O que é que você está usando ou vestindo? Isso quer dizer sobre as roupas ou acessórios que você usa. Não só roupa, tá? Tem acessórios. Nós vamos entender isso aqui. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu pegar o livro aqui que fica melhor. Olha aqui. O primeiro acessório aqui tem dizendo aqui, ó. Necklace, que é o colar. Neck é pescoço, né? Necklace é o colar, neck. O segundo é bracelet, que é a pulseira ou bracelete. O terceiro é blouse, que é a blusa. Quarto é skirt, que é a saia. E o quinto é sneakers. Não é aquele chocolate, tá? Sneakers não. É o tênis. Sneakers é o tênis. Então, repita comigo. Necklace. One more time. Necklace. Bracelet. One more time. Bracelet. Blues. One more time. Blues. Skirt. One more time. Skirt. Sneakers. One more time. Sneakers. Very good. Ok? Aí, o que é que ele está pedindo aqui? Vamos lá. Put the word below in their correct groups. Tem essas palavras aí, certo? Essas palavras pertencem a um grupo. E aí, embaixo aqui, ó, você vai colocar ela, tá certo? Clothes. Roupas, acessórios. Roupas, né? Clothes.
Vamos lá. Coloca aí. A primeira palavra é t-shirt, que é camisa de meia. Essa camisa aqui, ó, t-shirt. A segunda embaixo é skirt, que é saia. A terceira é jacket, que é uma jaqueta. A quarta é dress, que é um vestido. A quinta é pants, que é uma calça comprida, aquela calça comprida. A sexta é coat, que é o casaco. A quinta é shorts, que é um short, um calção. A quinta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitava, né? Sétima, shorts. Oitava, sweater, que é um suéter, certo? Nona, blues, que é a blusa. E jeans, a última, jeans, que é a calça jeans, especificamente calça jeans, é jeans. Só que aí eu tenho pants como calça também, calça comprida, ok? Clothes. Só que eu tenho aqui, ó, acessórios. Acessórios são aquilo que a gente usa, como colar, pulseira, relógio, brinco. Então, a gente vai usar essas palavrinhas que estão na caixinha aqui, para colocar aqui, ó, acessórios, footwear, jewelry, que footwear é aquilo que a gente calça, certo? Jewelry é as joias, Bom, então a primeira tabelinha foi de clothes, que são roupas. A gente viu as palavrinhas. A segunda é os acessórios. Accessories são os brincos, colares, pulseiras, tudo aquilo que a gente coloca como acessório. A primeira é socks, que são meias. Segundo é cap, que é um chapéu, é um capzinho, que na quartel usa muito, né? Cap, né? Que chama muito cap. Cap é um chapéu. Belt, cinto. Belt. Cinto de segurança é seat belt, tá? Seat belt. Aquele é cinto de segurança, seat belt. Agora, só belt é o cinto que eu boto na calça, para não cair as calças, né? Gloves, que é as luvas. Gloves. Hat, que é um chapéu diferente do cap, tá? É um chapéu também, aquele chapéu normal, né? Que tem uma aba assim. Cap é mais curta a aba dele. E tie, a última é tie, que é gravata. Pode ser borboleta, uma gravata daquela. Tie, certo? Agora, foot ears, aquilo que a gente calça. Tem sneakers, que são os tênis. Diferente de shoes. Shoes, que é sapato. Sapata, shoes, certo? E tem boots, que são as botas, certo? Que são as botas, ok? Vamos lá. Tem flip-flops, que é uma espécie de calçado, tá? E sandals é as sandálias, ok? Certinho aí? Deu para pegar aí tudinho? Posso passar para outra? Jewelry quer dizer as joias. Bracelet, earring é os brincos. Necklace, que é o colar. Bracelet é o bracelete. Earrings é o brinco. A primeira palavrinha de earrings é ear, que é E-A-R, quer dizer orelha. Então, earrings quer dizer brincos. Necklace é colar. E tem ring. Ring é o anel, ou aliança, tá? Aí tem aqui, ó. Essa aqui é a observação, tá? Que eu quero chamar a atenção para vocês. Olha só. Nós vemos o verbo to be muitas vezes no inglês, certo? Só que nós vamos ver hoje a forma contraída, que é contracted forms. O que é isso? É quando a gente junta uma coisa com a outra. O que é essa coisa e o que é essa outra? Pronome com verbo. O verbo com advérbio. A gente junta ele
E aí a gente pode chamar essa forma de contraída, ou contractions, que é contração, e contracted, que é contraída. Okay? Existem 3 formas. Para cada verbo, tempo verbal, existem 3 formas. Afirmativa, negativa e interrogativa. Tá certo? A forma afirmativa, eu tenho assim, ó, I am, you are, he is, she is, it is, you are, they are. Lembrando que está tudo no presente, tá? Tudo no presente. Então, ó, quando eu junto ou contraio essa forma, eu digo assim, ó, eu estou juntando o pronome, que é um exemplo, I am, pronome e verbo. Então, am, olha aí, coloca assim um apóstrofo, tira sempre a vogal e coloca um apóstrofo. Esse apóstrofo é para mostrar a contração, que é a junção do pronome com o verbo. I am, you are, fica your, he is, his, she is, she's, it is, its, you are, your, they are, their. Ok? Essa forma afirmativa. Já na forma negativa, qual é o que é que eu tenho que fazer? Eu pego o verbo e junto ou contraio com advérbio. Advérbio. Verbo mais advérbio. Qual é o verbo? O verbo to be. Am, are, is. E qual é o advérbio? Not. Not. Lembra da lição anterior, agora há pouco, da página anterior, que a gente fez do, not, don't e doesn't, que é does not. Aquilo é a contração do verbo com o advérbio. É a mesma coisa que acontece aqui, só que aqui é o verbo to be. O I am not, eu não posso, é o único que eu não posso contrair, ou seja, não posso juntar o verbo com o advérbio. Eu tenho que juntar o pronome com o verbo. Aí fica am not. Eu não posso juntar o am com o not. Não posso, tá? Não faz isso. Não se pode juntar isso aí. Ok? Já, a partir do segundo, are, is, eu posso fazer o verbo com o advérbio. Ok? Então, o primeiro fica I am not, not. Ok? You are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. They are not, they aren't. Beleza? Desculpa. E a forma interrogativa? Olha só, todas as vezes que eu vou fazer a forma interrogativa com o verbo to be, eu tenho que colocar, a forma interrogativa é a pergunta em inglês, né? Eu tenho que colocar o verbo to be antes do sujeito. Ok? A gente viu na página anterior que a gente usou um verbo auxiliar. Do e does, que é o mesmo verbo, né? Só que does é para he, she, it. No caso do verbo to be, eu disse a vocês que não ia explicar lá, porque vim aqui para explicar. O verbo to be eu tenho que colocar antes do sujeito. Então, um exemplo. Se alguém disser assim para você, você é inteligente. Aí você pergunta, eu sou? Aí você, am I? Ou seja, eu sou. Se você está perguntando, é porque você tem que colocar o verbo to be antes do verbo to sujeito. Que nesse caso aí é o pronome. Qual é o significado do verbo to be? Ser, estar. Eu sou ou eu estou. Não é isso? Certo? É o verbo ser ou estar. Então, ó, fica assim, ó. Am I? Are you? Is she? Is he? Is it? Are we? Are you? Are they? Pronto. Esse aí é as formas do verbo to be. Tanto contraída como a forma interrogativa. Tá bom, pessoal? Hoje a nossa aula termina aqui. Tá bom? Olha só, mais uma vez, peço a atenção de vocês para saber que o livro do professor, as páginas são diferentes, tá bom? Isso é normal, só ocorre. Só que como eu não tinha o livro do aluno,
Eu sabia que as páginas, não, claro, não seriam iguais. Só que eu citava as páginas para você procurar. Claro, é um trabalho a mais. Mas deveria estar no mesmo padrão. Deveria ser uma página a menos ou uma página a mais. Mas não uma divergência tão grande. Aí pode ser erro da editora, tá certo? Porque eu fiquei sabendo na escola que uma mãe foi lá questionar, com razão, sobre a página que eu mencionava. Parece que eu mencionei a página 170 e nela estava na página 30. Veja que divergência, veja que discrepância. Nas outras escolas que eu ensino, não há essa discrepância nas apostilhas nem no livro. O que acontece é o seguinte: como no livro do professor tem algumas explicações a mais, o que varia é 2 ou 3 páginas, ou 1 ou 2 páginas, e não essa quantidade de páginas todas. Então, pode ser um erro da editora, tá certo? Que o professor não tem culpa. Infelizmente, o professor não tem culpa. Eu sei, sim, que tem, mas nas outras escolas, o erro é de 1 a 2 páginas. Por isso que nas aulas da outra escola, como é aula online, eu pergunto todas as vezes que eu vou usar o livro ou a apostila, eu digo assim: o meu livro a página que eu vou usar hoje é a página 60. No seu, qual é a página? Aí ele diz: não, professor, o meu está no 58, 59, está na 61. Sempre é 1 ou 2 páginas anteriores ou posteriores. Quando ela me falou, eu me assustei, porque a discrepância, a diferença de muitas páginas. Então, deve ter alguma coisa errada na editora, certo? Não vou botar culpa em ninguém, mas isso dificultou um pouco a minha linguagem e a sua linguagem. E aí, não entenda que eu esteja errado, mas que houve alguma impressão errada ou a editora fez algo que realmente achou melhor para ela e não pensou no aluno. Não sei, a gente vai, mas não se preocupe, o problema vai ser sanado. Próxima semana eu vou na escola, pego o livro do aluno e dou aula com o livro do aluno. Encerrou o assunto, né não? Fica melhor para mim e melhor para você. Tá certo assim? Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe e um bom final de semana.